Se você quer saber como atuar na execução penal, é porque possivelmente você está pensando em nichar ou super nichar a sua advocacia criminal, o que é uma excelente ideia. Porque quando você escolhe nichar, ou seja, atuar em um determinado ramo, só que de maneira muito específica, então nós temos o nicho da advocacia criminal e dentro dela nós temos o nicho da execução penal. Quando você faz isso, você tem a possibilidade de começar a ser visto como uma grande autoridade naquela área. Eu vou te dar um exemplo. Imagine que você tenha que consultar um determinado profissional para levar o seu filho, caso você tenha filho. Você vai escolher um clínico geral ou você vai escolher um pediatra? Possivelmente você vai escolher um pediatra. Por quê? Porque você quer um especialista naquela área. No direito é a mesma coisa. Se um cliente ele tem contato com alguém que seja especialista em execução penal e ele ou a família dele que te procura precisa justamente de um profissional que atue durante a execução penal, ele vai escolher aquele que é um especialista ou aquele que é um generalista na advocacia. A mesma coisa, ele vai escolher um especialista. Por isso é tão importante. Sem contar que quando a gente fala de execução penal, a gente está falando sobre um nicho extremamente promissor na advocacia criminal. Eu tenho falado muito isso aqui nos meus vídeos, nos meus podcasts. Por que isso? A chance de você conseguir mais clientes na execução penal, ela é muito alta. A partir do momento que você começa a atuar na execução penal, que você pega o primeiro cliente, se você faz um trabalho bem feito, se você está sempre presente, se você está sempre mostrando para o seu cliente aquilo que você está fazendo no processo, o que você acha que vai acontecer? Lá dentro do estabelecimento em que ele cumpre a pena, ele vai começar a indicar você para outras pessoas. E em pouco tempo, você vai ter muito mais cliente do que você teria se você exercesse atividade na advocacia criminal de maneira extremamente genérica ou voltada para outra área, como a atuação no processo de conhecimento. Eu não estou dizendo que você não deve fazer isso, mas talvez seja uma boa você começar a se apresentar como autoridade em execução penal. Mas preste atenção. Você só pode se apresentar como autoridade em execução penal se de fato você tiver um conhecimento muito especializado nessa área. Então, para atuar na execução penal, é muito importante que você estude a fundo execução penal. Mas não dá para ser um estudo meramente teórico. O estudo ele precisa ser prático. Por quê? Você, quando for atuar em execução penal, você vai pegar um processo de execução criminal e você tem ali cálculos e mais cálculos a serem feitos. Aliás, é por isso que muitos fogem um pouquinho de atuação nessa área. Se há um nicho tão específico, por que muitos não atuam? Porque o estudo na faculdade é raso, porque na faculdade você não aprende a fazer cálculos, então você tem que correr atrás disso tudo depois que você termina a faculdade. Portanto, é necessário que você estude. Isso engloba livros ligados à execução penal, cursos ligados à área. Aí pode ser que você pense assim, e talvez uma especialização mesmo, uma pós-graduação. Isso vale a pena? Olha, para currículo, para título, até vale. Mas para te ensinar a atuar de maneira prática na execução penal, não. Então é importante que você se volte para um estudo que seja um estudo da prática. Claro que você tem que conhecer a teoria, isso você consegue conhecer nos livros, isso você consegue conhecer através da leitura, mas aprender a prática depende necessariamente de um treinamento que seja voltado para a prática e, lógico, também de contato com outros profissionais dessa área. Então, se você quer começar a atuar na execução penal, é muito importante que você faça networking, que você participe de eventos, que você troque ideias com outros profissionais que já atuam na execução criminal. Com isso, você vai aprender muito, você vai conseguir tirar as suas dúvidas, você vai trocar experiência. O peticionamento na execução penal, ele é um peticionamento muito diferente daquele que você pode ter aprendido na faculdade, no estudo para a prova da OAB, estagiando no período da faculdade ou em escritórios, porque ele é um peticionamento muito específico. O advogado que atua em execução penal, ele tem que saber, por exemplo, como impugnar cálculos, ele tem que saber como requerer progressão de regime, livramento condicional e outros benefícios que estão na lei de execução penal. Portanto, para atuar na execução penal, primeiro ponto, você precisa se especializar. Segundo ponto, essa especialização ela tem que se dar de maneira prática. Procure um treinamento que te dê todo o conteúdo também prático. Terceiro,
você precisa começar a se apresentar a partir disso como uma autoridade, como um especialista na área de execução penal. E faça isso também através das suas redes sociais, isso é muito importante. Hoje em dia, nós estamos trilhando um caminho, inclusive com alterações já promovidas pela OAB, em relação ao marketing jurídico. É muito importante que você saiba usar isso a seu favor, patrocinar alguns posts, exercer o chamado marketing de conteúdo, que é o principal marketing que o advogado deve exercer, para aí sim você atuar na execução penal e ser visto por aquele potencial cliente, até mesmo pela família, viu? Muitas vezes você vai ser procurado como advogado, não pela pessoa efetivamente que está cumprindo a pena, mas muitas vezes por uma esposa, um marido, um filho, a mãe, o pai, aquele ente querido que quer procurar um advogado que realmente seja especialista naquela área, que vá atender de maneira clara, isso é muito importante. Você precisa passar para o seu cliente ou para a família que te procurou sempre tudo aquilo que você prometeu que ia fazer. Então, se você disse que ia fazer um peticionamento, demonstre que você fez, mas jamais prometa resultados. É muito importante você entender isso. Aqui no canal, eu coloco vários conteúdos sobre execução penal. Inscreva-se no canal para você acompanhar mais conteúdos. Deixe o seu like no vídeo e eu vou deixar aqui abaixo do vídeo vários links para você conhecer melhor o meu trabalho. Eu realizo algumas vezes por ano a maratona Saindo do Zero na execução penal, com conteúdo bastante prático, inclusive em relação a cálculos. Então, dê uma olhadinha, dê uma pesquisada. Não esqueça de seguir essas dicas que eu falei aqui para você e uma boa atuação na execução penal se você escolheu esse nicho. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Até o nosso próximo vídeo.